Voltamos com a entrevista com o senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia. Senador, pois então, da Vila Planalto, onde o senhor estudou o primário, como é que foi o caminho aí que o senhor percorreu? Muito bem, na Vila Planalto, eu quero só fazer uma referência aqui, porque eu ainda lembro, para você ter uma ideia, da primeira professora lá minha, que era a professora Cristina Ferreira da Mota. Ela era uma professora muito bacana e que me ensinou as primeiras letras. Ali eu fiz o primário e depois eu fiz o ginásio aqui no Colégio da Asa Sul, no GAN, e depois concluí o ginásio já na Asa Norte, no outro Colégio da Asa Norte, no CAN, salvo engano. E, posteriormente, fiz, então, naquele tempo era Madureza, que chamava, né? Era o supletivo. E eu comecei no Elefante Branco, só que o ensino ali não era muito bom, o professor faltou e não tinha, assim, muita frequência do professor, e eu achei que não ia aprender. Aí eu, então, fui para um colégio que era o Compacto, um colégio ali perto da Dom Bosco. E eu comecei a estudar, então, nesse colégio particular ali. E eu trabalhava naquele tempo terceirizado, nessa cooperativa, já trabalhava dentro da Câmara dos Deputados, né? No serviço terceirizado. E eu ganhava muito pouco, então eu tinha que pagar o colégio, que era particular, e sobreviver, né? E eu lembro, assim, sabe, Armando, assim, momentos que eu considero interessantes, mas que serviu também de lição para a gente, é que a gente ia fazer a prova no colégio, todos sentados na sala, e o professor vinha distribuir a prova. Ele vinha de cadeira em cadeira e quando chegava na minha cadeira ele pulava, não distribuía a prova. E no primeiro dia eu não sabia por quê. Aí eu fui à diretoria saber por que não tinha recebido a prova. Aí eu fui informado é porque não estava em dias com a mensalidade. E aquele aluno que não estivesse em dias não podia fazer a prova. E aí o diretor, depois de conversar comigo, liberava a prova. E algumas vezes nós passamos esses constrangimentos, mas eu terminei então o segundo grau nesse colégio e fiz o vestibular para Direito no CEUB. E fui aprovado. E aí comecei o curso de Direito e em 79, no mês de agosto, eu concluí o curso de Direito. E aí então foi que o senhor fez concurso para o Ministério Público? Exato. Aí eu fiquei, em 79 eu terminei o curso de Direito, advoguei aqui em Brasília ainda um pouco, né? Eu gostava muito de fazer júri, eu me dedicava muito a essa questão do júri. Eu fiz alguns júris aqui em Brasília, advoguei na área criminal e fiz um concurso para o Ministério Público dos Territórios Federais, Distrito Federal e Territórios, e fui aprovado em terceiro lugar. Aí eu escolhi o estado de Rondônia, porque eu achava que era um estado novo, que tinha perspectiva de crescimento, era território ainda, mas que seria estado em seguida, como de fato foi. E eu fui para lá. E lá fiquei, e daí comecei a atuar na Defensoria Pública, e tinha muito problemas sociais, muito problema de invasão de terra, e eu fui defendendo aquelas pessoas. E aquelas pessoas foram me convidando para participar da política. Eles me chamavam para participar e eu não queria. Eu queria só a carreira jurídica. Mas no final eu terminei concordando e fui candidato pelo PMDB a deputado estadual. Com um ano e poucos meses eu fui candidato. E para minha surpresa eu fui o mais votado do PMDB. Para deputado estadual no estado de Rondônia. Foi aí, então, que o senhor começou a sua carreira política? Aí foi que eu comecei minha carreira política. Mas antes de a gente prosseguir na sua carreira política, tem um episódio da sua vida que eu li no seu currículo. Onde é que o senhor morou em Brasília nesse período que o senhor estudava? Ah, tá. Aqui em Brasília, quando eu cheguei aqui, eu fiquei trabalhando nessa cooperativa e o salário era salário mínimo. Mas para mim já era uma grande coisa. Eu nunca tinha visto um salário, então ganhar um salário mínimo já era uma grande vantagem. Aquelas moedinhas, aquelas cédulas novas que vinham, né, com carimbo em cima, muito bonito. O primeiro salário foi assim, uma coisa extraordinária. Muito bem. Mas eu não tinha condições de pagar aluguel, porque o salário mínimo não dava para pagar aluguel aqui em Brasília. E aqui na Vila Planalto tinha uma igreja, tem até hoje a igreja lá, ela queimou, foi reconstituída. E o Dom Geraldo Ávila, que era, na época, monsenhor da igreja, ele me concedeu para morar na sacristia da igreja da Vila Planalto. E aí eu morei na igreja da Vila Planalto há muito tempo. Depois, já estudando já no curso de Direito, eu fui morar na Igreja do Verbo Divino, lá na 714, eu acho, norte. É uma igreja que tinha lá um instituto antropológico, e eu então fui morar lá com o padre José Vicente César, que tinha um alojamento para alugar, e quando não tinha ninguém para ocupar os alojamentos, eu dormia nos alojamentos. E quando tinha alguém, ele me arrumava uma camazinha perto da biblioteca, eu dormia ali perto da biblioteca do Verbo Divino. Então, esses locais que eu morei aqui, e eu tenho se formar e chegar até me lá formar, em e eu tenho essa gratidão muito grande ao Dom Geraldo Ávila, que já faleceu,
ao padre José Vicente também, que faleceu, e outro amigo meu, que eu conheci aqui, que era muito amigo, que andava sempre, vem quando ele saía para almoçar juntos, que é hoje o cardeal Dom Raimundo Damasceno, né? A quem eu mando um abraço nesse momento, porque nós convivemos muito aqui, era o Dom Geraldo Ávila, cardeal Damasceno, que era monsenhor, e o padre José Vicente César. Os dois já faleceram, mas o cardeal está aí vivo e sabe muito bem. Só que ele me conhece por Guilherme, não me conhece por Tomás Corrêa, porque aqui nós tínhamos na igreja um outro Tomás, que era mais velho. Então, como o outro era mais velho, usou o nome de Tomás e eu fiquei com o nome de Guilherme. Mas por que Guilherme? Porque é Tomás e Guilherme Corrêa. Ah, entendi. Né? Então, na época, o senhor usava o Guilherme, o Guilherme não Tomás em razão do outro. Então, retomando, o senhor chegou em Rondônia e lá, trabalhando como defensor público, terminou deputado estadual. Pelo PMDB. PMDB. E aí, como é que foi o seu trabalho lá? Aí eu fui líder da bancada do PMDB, até pela votação que tive, mas teve uma disputa. Eu disputei com então, o senador Amir Lando, né, a liderança do partido. O Amir depois ficou como líder no outro ano. E tive um trabalho importante, porque o Estado Novo, nós tínhamos que fazer a Constituição do Estado. E nós participamos de maneira muito efetiva. O PMDB elegeu 9 deputados em 24. E o PDS elegeu 15 deputados, e nós 9. Nós éramos minoria, nós éramos oposição. Mas como a Constituinte dependia de 2/3, nós de qualquer maneira influenciamos muito para que fizesse uma Constituição um pouco parecida com a cara do PMDB. E nós promulgamos a Constituição em agosto de 83, e lá tiveram várias autoridades aqui do Estado, e foi um ato muito importante, e o Estado, a partir daí, passou a ter uma estrutura jurídica importante, e hoje o Estado de Rondônia é um Estado que cresce, desenvolve, e que nós representamos com muito orgulho aqui no Senado Federal. E como é que o senhor chegou a vice-prefeito? Eu era deputado e era candidato a prefeito, não é? De Porto Velho? De Porto Velho. E na última hora, o Jerônimo Santana resolveu ser candidato. Ele tinha perdido para o Senado e resolveu ser candidato. Era o nosso principal líder. E eu não achei correto disputar a convenção com ele, não é? Aí eu fiz uma composição e saí vice dele, até porque ele iria disputar o governo em seguida, como de fato disputou, e foi candidato a governador, renunciou ao mandato de prefeito e eu assumi a prefeitura por 2 anos e poucos meses. Prefeitura de Porto Velho. E como o senhor chegou a suplente do senador Valdir Raupp? O senhor tem fortuna pessoal? Porque normalmente o suplente é alguém que ajuda no financiamento da campanha, não é? Realmente eu tenho tido conhecimento que o suplente geralmente é colocado aqueles que têm condições de ajudar na campanha financeiramente, não é? Mas, na verdade, há um fato interessante, eu vou falar isso aqui porque o Raupp já disse isso de maneira pública no Estado. Tinha um cidadão lá, empresário do setor elétrico, que queria ser suplente do Raupp. Aí fez uma casa em Porto Velho, mudou para lá e queria ser suplente e disse ao Raupp que financiaria toda a campanha dele, não precisava se preocupar que ele financiaria a campanha do Raupp, né? E o Raupp, numa reunião do partido, que eu não sabia, não tive nenhuma interferência nisso, reuniu a executiva do partido, eu estava morando no interior, não fui para essa reunião, ele reuniu a executiva do partido e comunicou que tinha essa pessoa que pretendia financiar a campanha dele, mas que ele ia fazer uma opção por um amigo, que ele tinha plena confiança e sabia que se tivesse que substituí-lo, teria condições de fazê-lo sem nenhuma dificuldade. E então disse que ia optar não pelo que iria financiar a campanha, mas queria optar pelo que ele sabia que era melhor para o Estado de Rondônia e optou, modesta parte, pelo meu nome. Isso no primeiro mandato. E no segundo, aqui no Senado, estava aqui, me apresentou para o senador Pedro Simon e contou a história que eu era o primeiro suplente dele, né? E aproveitou para convidar-me para o segundo mandato na presença do senador Pedro Simon aqui no Senado Federal. Aí foi aqui que ele me convidou para o segundo mandato e eu estou agora já no segundo mandato de suplente senador. Muito bem. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos para conhecer as ideias e os projetos do senador Tomás Corrêa aqui no Senado da República. Até já.